A sua mente está te transformando ou você está transformando a sua mente? Você controla seus pensamentos ou eles controlam você? É bom questionar-se em relação a isso, pois nem tudo que você pensa é verdade ou vai se tornar realidade. Estamos constantemente sendo desafiados pelos nossos pensamentos, desde a hora em que acordamos até o momento em que pegamos no sono, isso quando dormimos. Muitas pessoas não conseguem desligar e continuam ruminando pensamentos, gerando um quadro ansioso que as impedem de relaxar. Infelizmente, não aprendemos que é possível controlar nossos pensamentos. Passamos praticamente a vida toda acreditando em tudo o que passa pela nossa cabeça, principalmente nos pensamentos negativos. Quando damos ouvido a essas ideias negativas, o nosso corpo também sofre um desequilíbrio interno, mesmo quando cuidamos de outros aspectos da nossa saúde. Por isso, é importante estarmos atentos aos pensamentos, pois eles podem ser os maiores causadores de estresse físico e emocional. Hoje, quero conversar com vocês sobre um hábito que me ajudou a mudar para melhor o meu padrão de pensamentos e pode ajudar você também. Vamos falar sobre gestão dos pensamentos, sobre como controlar melhor o que se pensa e dos benefícios que isso pode trazer para a sua vida, melhorando seu bem-estar e sua saúde mental. Vou contar um pouco para vocês sobre a minha jornada em relação ao processo de gestão dos meus pensamentos, como faço isso na prática e como isso tem se tornado cada vez mais presente no meu dia a dia. Não é algo fácil, pois o pensamento surge espontaneamente, mas é possível controlar, ressignificar ele, dando um novo sentido e direção a tudo que envolve o pensamento em questão. Das vezes que consegui colocar esse exercício em prática, tive bons resultados e acredito que você também terá. A ideia em abordar esse assunto é para que você tenha conhecimento desse hábito, dessa ferramenta em potencial, para te mostrar que existem caminhos para se ter uma mente mais saudável e te motivar a colocar isso em prática na sua vida. Esse é o segundo vídeo que gravo aqui para o canal e resolvi fazer no mesmo formato do primeiro, registrando um passeio e mostrando esse lugar ao mesmo tempo em que converso com você. Como eu estou fazendo um experimento aqui e me sinto livre para criar um vídeo conforme minha criatividade e personalidade permitem, eu vou explorando maneiras e formatos durante esse processo de criação de vídeo. E eu vou aproveitar também só para contar um pouco de como está sendo a minha experiência com esse canal aqui no YouTube. Plataforma essa que eu acho incrível pelo fato de conectar pessoas que estão distantes. E eu fiquei tão contente com o primeiro comentário que eu recebi no primeiro vídeo que eu postei. E confesso que não imaginei que teria um retorno tão rápido, porque eu tinha menos de 5 pessoas inscritas no canal. E essa pessoa que se chama Ednira, que mora em Fortaleza, no Ceará, fez um comentário com palavras de incentivo que fizeram eu me sentir muito bem e com mais vontade de seguir criando vídeos com esse tema que escolhi para esse canal, que é sobre desenvolvimento pessoal e todas as áreas que abrangem essa temática. Então, Ednira, de Fortaleza, Ceará, caso você esteja assistindo esse vídeo também, aproveito para te agradecer pelo teu comentário tão atencioso. Obrigado. E para complementar em relação ao lugar do qual estou fazendo o passeio, aqui é uma região de dunas com um pouco de mata, que fica entre o Santinho, Ingleses e Praia do Moçambique, que é para onde eu estou indo. Eu demoro em torno de 30 a 40 minutos mais ou menos para chegar até a Praia do Moçambique por esse caminho, que não é muito convencional, uma vez que a maioria das pessoas e dos turistas vão pelas ruas que dão acesso a esses bairros de praia que mencionei anteriormente e que ficam localizados aqui no norte da ilha de Florianópolis. Eu gosto desses lugares mais tranquilos, menos explorados, que não tem tanta movimentação de pessoas e turistas
e que me proporcionam um contato maior com a natureza. A praia do Moçambique, que logo vocês vão ver imagens dela, é a maior praia em extensão da ilha de Florianópolis e é uma praia com águas do oceano e é um lugar que não há construções, não tem infraestrutura turística ao redor, pois faz parte de uma reserva ambiental, que é o Parque Florestal do Rio Vermelho, que tem aproximadamente 400 mil metros quadrados. E devido a isso, por não ter essa infraestrutura turística ao redor e nem casas próximas da praia, e também pelo fato do mar ser mais agitado e com água fria, essa praia não é muito visada e procurada por moradores da região e também por turistas. Então é um lugar mais tranquilo, não é muito badalado, mas para mim isso é muito bom. Uma vez que eu prefiro lugares mais tranquilos e além de ser uma das mais lindas praias aqui da ilha. Para dar sequência ao tema desse vídeo, que é sobre gestão dos pensamentos, e para contextualizar esse assunto, é necessário eu expor um pouco da minha vida, da minha história e trajetória em relação ao meu modo de pensar e agir. E assim como na minha vida e na sua também, nossa maneira de pensar é formada desde quando nascemos e começamos a desenvolver nossa capacidade cognitiva, que é a habilidade do cérebro de processar informações, raciocinar, lembrar, resolver problemas e tomar decisões. Ou seja, um conjunto de ferramentas mentais que nos ajudam a entender e interagir com o mundo. E não tem como eu falar de mim, da minha história, sem envolver outras pessoas, como familiares, amigos e pessoas em geral que passaram por minha vida. Então, antes de explicar como se deu esse processo de formação do meu modo de pensar, quero deixar bem claro que, ao mencionar fatos que envolvem minha família e demais pessoas que fizeram de alguma forma parte da minha trajetória e que com certeza ajudaram a moldar um padrão da minha forma de pensar, de ver e interpretar a vida, sempre que eu mencionar algum fato que eu considere que foi prejudicial ou negativo para a minha formação como pessoa, em nenhum momento estou julgando ou denegrindo a imagem de alguém, e muito menos me colocando numa posição de vítima. Atitude essa que já trabalhei tanto em mim, e vitimismo é algo que não faz mais parte da minha vida. Outro motivo é que eu tenho empatia pelo próximo. Sei que cada um enfrenta suas lutas e batalhas na vida, e se em algum momento cometem algum erro de forma não intencional, é porque isso foi o melhor que puderam entregar naquele momento, devido à sua experiência e evolução como ser humano. Então, cresci num lar onde o medo, o pessimismo, julgamentos, repressões faziam parte do meu dia a dia. Meus pais eram pessoas que se importavam muito com o que os outros iam dizer ou pensar sobre eles, sobre suas atitudes, sobre nossa vida como família no geral. A base da minha educação foi bastante conservadora e seguia um padrão da época onde, ao cometer um erro, a gente sofria uma punição com castigo ou xingamentos, e também apanhava de chinelo, cinto, vara de marmelo ou com a própria mão. E isso era algo muito comum, normal para a época, não era só comigo, meus amigos do bairro, de escola ou primos, todo mundo tinha mais ou menos esse mesmo tipo de educação. E de certa forma isso ajudava porque a gente não cometia tantos erros porque existia esse medo de apanhar. E em relação às pessoas que frequentavam a minha casa, dentre parentes e amigos da família, ao menos assim imaginávamos que fossem, na sua grande maioria não eram pessoas que agregavam algo de positivo na minha vida e da minha família. As conversas sempre eram baseadas em fofocas, em falar da vida dos outros e na sondagem para saber se nós estávamos bem, se tínhamos algum problema que pudesse nos inferiorizar e, posteriormente, virar alvo de fofoca.
Meus pais eram evangélicos e desde criança frequentei a igreja, que era um local de bastante repressão, onde você é constantemente julgado e a maioria das suas ações são consideradas como pecado. A escola em que iniciei meus estudos também era evangélica, pois fazia parte dessa rede que possuía igrejas e escolas. Como era uma escola particular, eu consegui uma bolsa de estudos através da igreja, que era destinada a filhos de membros de baixa renda da comunidade. E nessa comunidade eu vivi momentos bons também. Lá fiz amigos, dos quais alguns preservam a amizade até hoje. Então, resumidamente, esta foi a base que tive e que contribuiu com a formação inicial de um padrão de pensamentos, do qual foi mudando conforme fui crescendo. Com essa base frágil, fui conduzindo minha vida de forma não muito saudável em relação ao meu modo de pensar, agir e entender a vida. Como consequência, minhas atitudes sofriam interferência do padrão negativo dos meus pensamentos, que em sua base estavam pautadas em inseguranças, julgamentos, medo de errar, pois eu dava muita importância ao que os outros iam pensar, e além de querer ser um bom filho e não decepcionar os meus pais. Tenho um perfil bastante observador e questionador. Na minha adolescência, iniciei um processo profundo de autoconhecimento e também de buscar entender mais sobre a vida, o mundo e o comportamento humano. E essa busca continua até hoje, pois entendo que esse processo de autoconhecimento só termina quando a vida acaba, pois estamos em constante transformação e nunca somos a mesma pessoa. E isso é algo incrível, essa capacidade de transformação que temos. E quando a desenvolvemos, nos ajuda a ter mais qualidade de vida. Fazendo uma análise da minha vida, vejo o quanto eu evoluí. Eu fui um menino extremamente tímido, com dificuldade e medo de me expressar. Lembro do tempo da escola e a tensão que eu sentia no momento da chamada, quando a professora chamava meu nome e eu ficava muito ansioso e envergonhado, pois era necessário falar a palavra presente e, como eu era muito tímido, esse simples fato de falar essa pequena palavra me causava muito desconforto. Quem dirá uma conversa mais longa com alguém estranho? E ainda bem que isso foi mudando e a timidez foi sendo superada ao longo do tempo. Além disso, conforme fui crescendo, continuei observando e me questionando em relação a algumas crenças das quais eu acreditava e sobre algumas formas minhas de pensar, e percebi que isso me prejudicava e não me ajudava a me tornar a pessoa que eu gostaria e poderia ser, como ser bem-sucedido pessoalmente e profissionalmente, ser uma pessoa capaz de transformar a própria realidade e ser um agente capaz de ajudar a transformar a realidade de outras pessoas também. Isso eram possibilidades que me motivavam a viver. Então comecei a entender e identificar o porquê eu pensava dessa forma, em como esse modo de pensar afetava os meus sentimentos, a minha maneira de me comportar, de me relacionar, e isso começou a ficar mais claro e a fazer mais sentido para mim. E desde então, passei a colocar em prática um processo de mudança em relação à gestão dos meus pensamentos. Fiz muitas pesquisas, passei a estudar mais o assunto e aos poucos fui colocando em prática, o que não é muito fácil, pois temos a tendência de pensar e agir no modo automático. Mas ter colocado isso em prática no meu dia a dia e ver os resultados positivos acontecendo me deixa mais seguro para compartilhar isso, para que vocês possam ter acesso a esse conhecimento e aplicar isso na vida de vocês também. Uma das ferramentas que utilizei é o registro de pensamentos disfuncionais. Existe mais de uma maneira de colocar isso em prática, que vai desde uma forma mais sistemática, mas que depois, com a prática, você vai realizando ela de forma mais intuitiva. Da forma mais sistemática, você vai registrar num caderno, no computador ou em algum lugar que você possa escrever. Você vai anotar esses pensamentos negativos, ruins, que te deixam mal, e a partir dessas anotações, você vai acrescentando como você estava se sentindo, o que aconteceu para você se sentir assim, e como você reagiu a tal situação.
E então você começa a se questionar sobre a veracidade desses pensamentos, as evidências que apoiam e reforçam e as evidências contrárias também. E qual seria um pensamento alternativo que você poderia ter ao invés do outro e como você poderia se comportar ou sentir pensando dessa nova forma. Segui fazendo esse exercício toda vez que me pegava remoendo e ruminando algum acontecimento, buscando uma nova maneira de pensar de forma mais propositiva e assim fui alterando os resultados que costumava ter. Dentre as demais vantagens, com o tempo você começa a identificar de forma mais clara o que é realmente preocupante do que pode ser apenas uma visão distorcida da realidade. E mesmo às vezes não sendo realidade, é preciso ter muito cuidado com o que você pensa, pois as coisas que você insistentemente repete em seus pensamentos acabam tornando-se uma verdade. Então, se você fica o tempo todo repetindo e afirmando que os outros são melhores que você não é capaz, que tudo que você faz dá errado, que você é incompetente, com o tempo isso vai se tornando uma verdade e essa verdade vai ser a base da forma como você vai se comportar e viver. Tendo uma nova visão sobre esse assunto, entendendo melhor o meu modo de pensar, identificando minhas crenças negativas mais enraizadas, fez com que eu ressignificasse muita coisa. E aos poucos fui mudando minha forma de pensar e fui desenvolvendo uma capacidade de ter pensamentos mais otimistas. E não é só substituir um pensamento pessimista por um otimista e está tudo resolvido. É preciso exercitar a capacidade de observar a situação de forma mais equilibrada e, por exemplo, ao invés de pensar que não é capaz, substitua esse pensamento por estou no processo de aprender a fazer isso, de me tornar capaz. E faça isso sem se criticar ou autodepreciar. Então fui exercitando essa prática e na medida em que eu pensava que algo poderia dar errado, no mesmo instante eu identificava esse pensamento como algo prejudicial e mudava o modo de pensar através de perguntas como: o que posso fazer para que isso dê certo? Como posso me preparar para que isso dê certo? E se isso der errado, é o fim de tudo? E o que posso fazer caso tudo dê errado? Então, o pensar sobre o que está se pensando é o hábito que quero compartilhar com vocês. E essa capacidade só nós, seres humanos, temos de pensar sobre o que pensamos e não ficar só pensando, remoendo, sendo refém dos pensamentos, mas sim ser o comandante do que se pensa, identificando pensamentos disfuncionais, colocando-os à prova, questionando sua veracidade e não ficar só no pensamento automático e reativo. Tem uma frase que vi durante minhas pesquisas sobre esse assunto e que mencionei lá no início do vídeo e me fez refletir, que é a seguinte: a sua mente está te transformando ou você está transformando a sua mente? Ou seja, você está sendo afetado pelos seus pensamentos, eles estão te dominando e você está acreditando neles e isso está alterando como você se sente, se comporta, ou você está transformando o seu modo de pensar, olhando para esses pensamentos, filtrando eles, vendo qual é útil, qual não é, escolhendo como pensar. Esse é um questionamento que você deve se fazer. Como diz Augusto Cury, que é um psiquiatra, professor e escritor brasileiro que tem livros publicados em mais de 70 países, e eu vou aproveitar para deixar os links da rede social e do canal do YouTube dele aqui na descrição desse vídeo, para que caso você não o conheça e quiser saber mais sobre o trabalho dele, vale a pena, pois você vai agregar bastante conhecimento relacionado ao comportamento humano e à sua vida em geral. Ele diz que devemos ser protagonistas da nossa vida e que você é o pensador, não o pensamento. E o pensador escolhe o que pensar e como vai encarar as situações adversas que vão surgindo na sua vida. Então, reforçando,
Um dos melhores hábitos que venho desenvolvendo na minha vida é esse, de pensar no que estou pensando, filtrar esses pensamentos e escolher dentre as melhores interpretações formas mais adequadas, equilibradas e racionais de lidar com determinadas situações, para que a partir daí eu possa sentir emoções mais saudáveis e escolher com sabedoria como agir para seguir em direção à vida que gostaria de ter e na pessoa que gostaria de me tornar. Bom, espero ter despertado em você essa vontade de ser protagonista da sua própria vida, de tomar as rédeas dos seus pensamentos e assim ter mais saúde mental e qualidade de vida. Vou finalizar o vídeo e quero aproveitar para deixar aqui registrado que um dos meus desejos em relação à criação deste canal é o de me conectar com pessoas que estão passando por uma situação difícil em sua vida, assim como eu já passei, e que buscam mudar essa realidade. E, através desses vídeos, despertar em você a capacidade de ter autocuidado, amor próprio, de escutar mais a voz do seu coração, pois acredito que, para muitas situações na vida, o amor é a resposta.